eu estou de máscara devido ao Covid. Mas como estamos num ambiente com distanciamento seguro, eu posso tirar a máscara para falar melhor com vocês. Só que antes, higienizar as mãos com álcool 70. Retirar a máscara. E higienizar as mãos novamente. Olá, meu nome é Rômulo, eu faço parte da equipe da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos e hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento direto e indireto. Essa aula foi preparada em equipe por Gabriela Soares, Meg Patrícia, Márcia Lira, Rosemary Mercedes e eu, Rômulo Martins. O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra transformação? Não vou falar hoje da transformação do carro em robô, nem tampouco da transformação daquela massa que a sua mãe bate no liquidificador em um bolo. Transformação é fazer algo ou alguém mudar de forma. Significa adquirir um novo aspecto, uma nova forma. Vocês já repararam que quando nós estamos crescendo, nós estamos nos transformando? Os animais, enquanto estão crescendo, podem se desenvolver de duas formas, de forma indireta ou de forma direta. Vamos observar esta imagem. É o desenvolvimento de um papagaio. Ele sai do ovo, ele é bem pequenininho, suas penas nós quase não conseguimos enxergar, mas ele possui um bico, duas asas e duas patinhas. Ele vai crescendo, crescendo e continua tendo um bico, duas asas e duas patas. Nós podemos observar que, mesmo os seus órgãos, suas partes crescendo, nenhuma delas se altera. Por isso nós falamos que ele tem um desenvolvimento direto. Existe um outro tipo de desenvolvimento, é o desenvolvimento indireto. Também podemos falar de metamorfose, desenvolvimento indireto ou metamorfose. Metamorfose é a junção de duas palavras em latim, meta, que é mudança, e morfo, que é forma, mudança de forma, uma mudança na sua forma. Hoje eu vou trazer para vocês duas formas de desenvolvimento indireto ou metamorfose. Existem mais, mas hoje eu vou trazer dois exemplos apenas. Primeiro de um inseto, representado pela borboleta, e depois de um anfíbio, representado por um sapo. Primeiro, vamos ver a metamorfose da borboleta. A borboleta adulta põe os seus ovos numa folha. Desses ovos vem a larva. No caso da borboleta, a lagarta. Essa lagarta, ela come toda a folhinha e, num determinado momento, ela se enrola toda formando um casulo. Lá dentro desse casulo, a borboleta continua crescendo e se desenvolvendo. E com o tempo vai passando, depois surge desse casulo uma linda borboleta adulta. Vamos observar essa imagem. É do desenvolvimento da borboleta. A larva, ela tem asas? Não. A cabeça da larva é igual à cabeça da borboleta adulta? Também não. A borboleta, em seu desenvolvimento, passa pelo estado larval. Por isso nós falamos que é um desenvolvimento indireto ou metamorfose. Agora nós vamos ver o exemplo dos anfíbios. Aqui nós vamos usar o exemplo do sapo. O sapo adulto põe os seus ovos numa folha também. Desses ovos surge um girino. O girino ele pode respirar debaixo d'água e também nadar. Tá vendo? Ele tem uma cauda bem longa que o ajuda a nadar. Ele vai desenvolvendo, vai crescendo e depois surgem as patinhas de trás e essa cauda vai encurtando um pouco. Nesse período ele recebe o nome de imago. Ele vai crescendo, essa cauda vai
encurtando cada vez mais e, pluf, de repente, ele não tem mais a cauda, tem as 4 patinhas e pode respirar fora d'água. Vamos observar agora, mais detalhadamente, o desenvolvimento do sapo. Podemos ver que o girino tem uma cauda bem longa, que facilita a nadar e respirar debaixo d'água. Você vê que ele vai crescendo, a cauda ela não some, ela vai encurtando, encurtando, e podemos ver também que as patinhas nascem bem curtinhas, vão crescendo, primeiro as patinhas de trás, depois as patinhas da frente. E quando chega na fase adulta, ele já não tem mais cauda e suas pernas ou suas patinhas são bem grandes. E nós, seres humanos, será que nós passamos pelo processo de metamorfose? Vamos observar a fase de desenvolvimento de um ser humano. Nós somos bebês, crescemos, viramos criança, depois crescemos um pouco mais, passamos pela adolescência, pela juventude, chegamos no estágio adulto e, por último, o estágio idoso. Quando o bebê nasce, ele tem cabeça, 2 braços, pernas e tronco. Quando ele chega na fase adulta, também tem cabeça, 2 braços, 2 pernas e tronco. E aí? Vocês acham que nós nos desenvolvemos de forma direta ou de forma indireta? Será que nós somos iguais às borboletas e o sapo? Passamos pelo estágio de larva e vamos adquirindo ou perdendo formas do corpo? Vemos que o ser humano, em nenhuma das suas fases de crescimento, nasce uma asa, ou um par de antenas, ou, quando chega na fase adulta, cresce cauda. Não, o ser humano ele tem as suas fases de desenvolvimento contendo a mesma forma, ou seja, é um desenvolvimento direto. Agora, um desafio para vocês. Vamos observar esta imagem. É um desenvolvimento da joaninha, como nós podemos ver. E aí, vocês acham que é um desenvolvimento direto ou é uma metamorfose? Vamos observar. Na primeira imagem, um monte de ovinhos. Na segunda imagem, uma larva colorida. Nessa terceira imagem, todo fechado, todo encasulado. Nessa quarta imagem, está se abrindo mais. E na última imagem, a joaninha, como conhecemos, toda colorida e bonita. E aí, é desenvolvimento direto ou indireto? A joaninha passa por metamorfose? Se você respondeu que sim, que esse desenvolvimento é um desenvolvimento indireto ou metamorfose, você acertou. Agora, mais um desafio para vocês. Da abelha. Vamos observar as suas fases de desenvolvimento. Todo o seu desenvolvimento se dá dentro da colmeia. Primeiro, um ovinho. Depois, uma larva um pouco maior. E no outro estágio, um casulo bem fechado. E por último, no último estágio, uma abelha bonita, colorida, com suas asas já formadas. E aí, a abelha é desenvolvimento indireto ou desenvolvimento direto? Se você respondeu desenvolvimento indireto, você acertou. A abelha, ela passa pelo estágio larval, ou seja, passa por metamorfose. E agora, continuando nosso desafio, o coelho. Vemos na primeira imagem um coelho, pequenininho, suas orelhas ainda pequenas, depois ele vai crescendo, o seu corpo vai crescendo também, e na fase adulta, as orelhas grandes, um corpo bem grande. É desenvolvimento direto ou o coelho passa por metamorfose? Se você respondeu desenvolvimento direto, você acertou. O coelho, embora nós possamos ver que os seus órgãos, os seus membros estão crescendo, a orelha no começo é pequena, vai crescendo, crescendo, mas não alterou sua forma, continua com as 4 patinhas, as 2 orelhas, então é desenvolvimento direto. Vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento indireto também pode ser chamado de metamorfose.
A metamorfose é uma transformação. O sapo e a borboleta passam por metamorfose. Mamíferos e aves não passam por metamorfose. E nós conhecemos alguns exemplos de desenvolvimento direto e indireto e alguns diferentes tipos de metamorfose, de vários animais diferentes. Legal aprender um pouco mais sobre metamorfose e desenvolvimento direto e indireto com vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.